pessoal, nesse vídeo iremos falar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcional. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então vamos lá. O que é grandeza? Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Então, como exemplo, nós temos como medir o tempo, a velocidade, número de pessoas em um ambiente, podemos também medir o peso de uma pessoa, a área em um determinado lugar, temperatura, altura, preço e etc. Tudo que pode ser medido ou contado é uma grandeza. E isso é muito interessante e importante quando vamos resolver regras de 3. Então, vamos identificar aqui o que é grandeza diretamente proporcional. Trouxe aqui um exemplo que diz o seguinte: um trem viaja a 60 km por hora. Então, em 1 hora, esse trem percorre 60 km. Em 2 horas, ele percorre 120 km. E em meia hora, ele percorre 30 km. Então, vejamos aqui. Vamos primeiramente identificar quais são as grandezas envolvidas nessa situação. Primeiro, nós temos aqui a grandeza tempo. E nesta coluna aqui nós temos a grandeza distância percorrida. A distância que o trem percorre. Então, vamos analisar. O trem viaja a 60 km por hora, ou seja, a cada 1 hora ele percorre 60 km. Quando dobra o tempo, ou seja, passam 2 horas, esse trem percorre o dobro da distância. Percebam isso. Vejamos o seguinte, mas se o tempo para esse trem diminuir pela metade, no caso aqui foi dividido por 2, a distância percorrida por ele também vai ser a metade. Nessa situação aqui, a gente deve considerar que a velocidade desse trem ela é uma velocidade constante, tá? Que não vai mudar. Por isso, nós iremos aqui falar somente sobre o tempo e a distância percorrida do trem. Então, percebam, quando o tempo dobrou, a distância percorrida do trem dobra também. Quando o tempo diminuiu pela metade, a distância percorrida pelo trem também diminui pela metade. Daí, nós podemos identificar que uma grandeza diretamente proporcional é quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. E quando uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Assim fica bem simples de identificar em uma situação o que é uma grandeza diretamente proporcional. Porém, podemos também identificar da seguinte forma. Vejamos o seguinte. O tempo e dividirmos pela distância, nós teremos aqui 1 dividido por 60. Dá 1 por 60. Se pegarmos aqui o tempo, 2 horas, e botarmos em uma fração, em uma razão, tempo e distância percorrida, vai ficar 2 para 120. Se pegarmos aqui o tempo, meia hora, e fizermos uma razão em relação à distância percorrida, vai ficar 1,5 para 30. Agora vejamos o seguinte.
nessa fração aqui, vou deixar tudo em forma de fração. Não tem nenhum divisor comum entre 1 e 60. Se observarmos essa segunda fração, veremos que 2 é divisível por 2, ao mesmo tempo que 120 também é divisível por 2. Aqui nós teremos que 2 dividido por 2 é 1 e 120 dividido por 2 é 60. Agora vejamos aqui, nós temos uma fração e um número inteiro no denominador. Vamos ver o seguinte. Se eu também transformar esse 30 em fração, botar o denominador 1, então nós vamos poder fazer aqui uma divisão de frações. A questão aqui, nós iremos conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Quando a gente faz isso, 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 30, 60. Podemos verificar o que há de comum entre toda a razão. Tempo para a distância percorrida vai ser a mesma. Isso é uma coisa que a gente observa nas grandezas diretamente proporcionais. A razão entre as duas grandezas diretamente proporcionais vai ser sempre um mesmo valor, que a gente chama de constante. E podemos falar que é uma constante K. Professora, se eu quisesse fazer o inverso, razão entre a distância percorrida e o tempo, também vocês iriam verificar essa mesma regularidade. Vejamos, 60 dividido por 1, 120 dividido por 2, 30 dividido por 1,5. Então, aqui, 60 dividido por 1, 60. 120 dividido por 2, 60. E aqui, transformando esse 30 em fração, vai ficar 30 sobre 1 vezes 2 sobre 1. E vai dar 30 vezes 2, 60. 1 vezes 1, 1. 60 dividido por 1 é 60. Então, vejamos que aqui também deu, em todas as razões, o mesmo valor, que é chamado de constante. Deu um valor diferente? Sim. No caso aqui foi 60, foi o inverso de 1 60avos, porque nós invertemos aí a ordem em que fizemos a razão dessas duas grandezas. Então, uma coisa interessante é observar que nas grandezas diretamente proporcionais, a razão entre as duas grandezas sempre será uma constante, um valor constante. Em 1 hora, um automóvel faz um percurso em 1 hora com velocidade constante de 90 km por hora. Então, vejamos o seguinte aqui. Aqui nós estamos relacionando duas grandezas, no caso aqui, tempo e velocidade. Uma velocidade constante. Vocês poderiam até falar assim, professora, mas também tem distância percorrida, mas se observarmos, essa distância ela não vai variar. A gente deve considerar nessa questão a mesma distância, tá? Diferente da grandeza diretamente proporcional, em que a gente considerou a velocidade sendo a mesma para o tempo e a distância. Então, muita atenção nesse sentido aqui. Então, vejamos. Se a velocidade aqui, diminuiu de 90 para 45, diminuiu pela metade, o que a gente observa no tempo em que o automóvel vai chegar no mesmo lugar, passando pelo mesmo percurso? O tempo vai dobrar, ele vai demorar mais tempo para chegar ao destino, fazendo o mesmo trajeto. Porém, se a velocidade aqui duplicar, se o automóvel ficar mais rápido, o tempo em que o automóvel vai levar para chegar ao seu destino vai diminuir pela metade. Então, percebam o seguinte.
quando uma grandeza aumentou, a outra diminuiu, tá? E quando uma diminui, a outra aumenta. Então, essa é uma das formas de identificar grandezas inversamente proporcionais. Agora, vamos também identificar de outra forma, que é uma forma menos convencional, mas que pode ser importante em alguma situação. Com as grandezas diretamente proporcionais, quando a gente dividia, ou seja, fazia a razão entre duas grandezas, dava sempre o mesmo valor. Nesse caso aqui, das grandezas diretamente proporcionais, a gente vai explicar. Percebam o seguinte, quando eu multiplico o tempo pela velocidade, nesse caso aqui vai dar 90. Se eu multiplicar 2 de 2 horas do tempo vezes 45 da velocidade, que é km por hora, vai dar 90 também. E se eu multiplicar 1/2 vezes 180, olha só, 1 vezes 180, 180. Então, quando a gente multiplica duas grandezas inversamente proporcionais, o resultado vai ser sempre o mesmo, vai ser uma constante, que a gente pode chamar essa constante de K também. Então, fica aí a dica, a ideia, para vocês identificarem quando uma grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Uma coisa importante é saber o seguinte, como a gente fez com os valores, tanto da diretamente como inversamente proporcionais, a gente fez esse teste, a gente também pode ter em algumas situações grandezas que não são proporcionais, ou seja, não é diretamente e nem inversamente proporcionais. Para isso, nós precisamos fazer esse teste, tá? Dividir duas grandezas para saber se dá sempre uma constante K, para saber se nesse caso é diretamente proporcional, ou multiplicar as duas grandezas, os valores das duas grandezas, para saber se dá sempre o mesmo valor, uma constante. Se você multiplicar e não der uma constante, ou então dividir os valores de duas grandezas e também não der uma constante, e aí você vai ter que essas duas grandezas não são proporcionais. Se você gostou, deixa o seu like aí, compartilha com os seus amigos e até o próximo vídeo.